E o pessoal mais ao norte lá, Suécia, Finlândia, como que tá a situação? Esses dois países foram tradicionalmente mais neutros. Eles, cientes de que das preocupações da Rússia e vamos dizer, da preocupação da Rússia em ter uma fronteira longa com a OTAN, a Finlândia optou por articular o que é hoje chamado de finlandização, que é uma postura neutra, isso do ponto de vista estratégico, né? A Finlândia faz parte da União Europeia, etc. Mas a Finlândia sempre não quis, vamos dizer, ofender a Rússia ao ponto de ficar do lado da OTAN e, em função disso, buscou equilibrar a situação geopolítica na Escandinávia, que deu certo até agora, só que com a invasão da Rússia na Ucrânia, os finlandeses começaram a ter medo da Rússia, que não tinham até janeiro desse ano. E agora muito provavelmente, a Finlândia vai rapidamente entrar na OTAN junto com a Suécia, porque isso é um desses sinais. O que acontece quando não tem mais confiança? Os países precisam se armar. E aí é importante a gente ver o papel da diplomacia. O mundo de estados é anárquico, não existe nenhuma regra de comportamento, de como estados devem se comportamentar, né? Ou seja, tem um mundo anárquico. Tem até direito internacional, etc., mas se um país A invade outro país, não há um tribunal internacional que, a princípio, possa punir esse país por ter invadido. Pode haver uma reação conjunta da comunidade internacional, mas a Rússia, vamos dizer, não vai sofrer hoje uma punição de alguma entidade superior por ter invadido a Ucrânia. Entendi. Então, a única forma de eu estabelecer uma relação de confiança mútua era diplomacia. Era a gente estabelecer comércio, a gente começar a buscar uma interação permanente entre nossos governos. E a partir do momento que eu confio no outro, eu posso reduzir um pouco meu investimento em minha capacidade militar. E a Finlândia tem um exército razoável, mas ela sempre teve uma confiança básica de que a Rússia não a atacaria, né? Agora, ela não tem mais essa confiança, então ela precisa se armar. E há duas formas de você fazer isso. Ou você investe na sua própria capacidade militar, ou você chega a fazer parte de uma aliança militar de alguém que te protege. E como a Finlândia jamais vai conseguir ter capacidade militar suficiente para se defender contra a Rússia sozinha, ela optou por aderir à OTAN, que gera preocupação na Rússia, porque a interpretação russa sempre pode ser: a Finlândia está fazendo parte da OTAN porque faz parte de um plano da OTAN em atacar a Rússia. Exato. E assim você aumenta o risco de aumenta a tensão, uma corrida armamentista, assim. Agora, a Rússia não pode fazer muita coisa com esses dois países. Eu acho que pode haver ataques cibernéticos. Já está tendo contra a Suécia e a Finlândia. Mas ela não tem hoje a capacidade de ameaçar esses dois, porque isso foi o objetivo do envio de armamentos do Ocidente aos ucranianos. A Rússia está numa situação militar muito comprometida na Ucrânia. Eles não esperavam essa resistência? Não, morreu muita gente. E revelou-se um atraso tecnológico russo grande. Ah, é? Os soldados russos falam por celular, por rádio, foi tudo interceptado pelos ucranianos, que têm uma tecnologia superior. A Rússia perdeu 7 generais. Você não pode perder um general com tanta facilidade assim. A Rússia perdeu mais generais do que em grandes batalhas na Segunda Guerra Mundial. E ela perdeu como? Porque tem duas razões principais por que um exército perde um general. O general sempre precisa ficar longe da linha de frente. Sim. Porque a partir do momento que um batalhão perde general, você tem um caos, porque não há mais, a linha de comando não funciona mais. Então, a pessoa mais protegida de um grupo, de um exército, tem que ser o general, que comanda de longe, diz:
o que os soldados precisam fazer. A primeira razão são falhas de comunicação entre o general e o resto das tropas. Então, o que parece ter acontecido na Rússia é que o general teve que se aproximar da linha de frente porque não sabia o que está acontecendo. Não estava recebendo informação suficiente para poder comandar as tropas. Entendi. Nesse caso, excepcionalmente, os generais se aproximam para ver o que acontece. E aí se expõem muito. E aí vem outro... Por causa da defasagem tecnológica, os ucranianos interceptaram muita comunicação de generais russos e conseguiram ver a localização deles. Então, soltaram mísseis para atacar os generais. Pontualmente. E conseguiram matar 7. Nossa. A outra razão é quando a moral da tropa está comprometida, que acontece até hoje. Ou seja, a tropa pode não acreditar no bom senso de uma batalha, por exemplo. E nesse caso, o que a pessoa faz? Ela não diz, eu não quero, eu não discordo. Ela vai ficar um pouco para trás, ela não se expõe tanto, porque sente que aquilo não faz sentido para não ela. faz sentido. Então, o que acontece? O general precisa se aproximar, às vezes liderar a tropa para uma injeção de ânimo, né? Exato. E aí, obviamente, uma situação de grande perigo, porque essa pessoa na linha de frente pode ser abatida numa questão de minutos. Então, não se sabe quais desses 2 motivos aplica nesse caso, mas paradoxalmente a Rússia hoje representa uma ameaça menor do que antes da guerra, porque muitos países perceberam que a capacidade militar russa não é tão grande assim. E aí vem o problema das armas nucleares. E algumas pessoas chegaram a dizer que a humilhação militar que a Rússia está sofrendo aumenta a chance eu pensei isso também. dela dizer, sabe o quê? Você tá querendo me humilhar militarmente, então vou te mostrar. Não é interessante humilhar uma outra nação. Sobretudo, né? Com armas nucleares. Exatamente. Eu, pessoalmente, eu não acho que esse risco seja tão grande, porque o uso de armas nucleares de forma unilateral contra um país que não possui armas nucleares fecha qualquer porta para algum tipo de acordo lá na frente. Isso pode causar um colapso imediato de toda a economia russa, porque a partir do uso nuclear, mesmo países como a China precisam se afastar. Porque isso é uma fronteira que é muito mais importante do que até o uso de armas químicas. Ah, é? Porque diferentemente da arma química, o impacto da arma nuclear visualmente não só visualmente, mas de anos. Esse território verdade, né? Fica todo contaminado por décadas, né? Então o impacto ambiental disso em termos de uma violação de todos os principais acordos para assegurar uma convivência diplomática pacífica, que faz com que nenhum país pode manter seus laços econômicos, diplomáticos com a Rússia sem demonstrar algum tipo de repúdio grande, porque também é um precedente muito ruim. A partir do momento que isso acontece, outros países podem chegar a fazer isso. Seria a primeira vez que uma arma nuclear é utilizada dessa forma desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Exato. Então eu acho pouco provável, mas... Pode ser um ato de desespero, né? Só que eu ainda acho que o raciocínio principal o Putin é racional, ele não é louco, né? A gente pode, às vezes a gente utiliza essa teoria, cara louco, mas ninguém chega e ninguém se sustenta no topo de uma estrutura política tão complexa sem ser uma pessoa extremamente racional. Até o Kim Jong-un na Coreia do Norte, que se assiste ele na TV, parece um cara de desenho animado, assim, total. Mas totalmente racional, porque se ele não fosse racional, ele ia cair numa questão de uma semana, né? Tem muita gente querendo derrubar o cara. Ele está lá há anos, cara jovem, e governa porque entende muito bem a situação política, né? Então, o Putin, eu acho que o ganho militar, o ganho estratégico da Rússia ao usar uma arma nuclear é tão pequeno e o custo é tão alto que eu
não acho que esse risco é grande hoje. Agora, tem uma questão. Ele fala do uso de armas nucleares com frequência. E isso é muito perigoso. A gente já chegou a normalizar isso. Putin falando que... Vai escalar. Cara, não pode, porque a partir desse momento, o que tipo de negociação ainda... É como se um cara na rua sacasse uma arma e falasse que vai atirar. Exato. Não tem como negociar. Então, o Putin, querendo ou não, ele enfraquece aqueles lá fora da Rússia, que defendem uma negociação. Porque é exatamente isso. Você está me ameaçando, você está dizendo que você vai implodir tudo, então não tem como negociar. Então, querendo ou não, essa retórica radicaliza os outros países contra a Rússia. E a Rússia reclama, diz, mas ninguém gosta da Rússia, eles querem enfraquecer a gente. Se você tem essa retórica agressiva e você fala de armas nucleares, o impacto sempre vai ser isso. Né? Porque o Putin nunca vai se revelar como um vilão. Ele tem todo um discurso de... vitimização, etc. Vitimização e tal, né? Então, assim, esse cenário parece pouco provável. O grande desafio do cara agora é como, apesar dessa humilhação, que assim, é uma humilhação gigante, é um grande país que tem o segundo maior exército do mundo, que não consegue dominar um país minúsculo em comparação, minúsculo. E um país que ele disse que era um país fraco, que queria, no fundo, se desfazer do seu governo nazista, etc. Eles iam receber os russos de braços abertos. Então, é humilhante. É humilhante. E na TV russa, apresentadores e debatedores dizem coisas do tipo: se a Rússia não consegue vencer na Ucrânia, ela não é mais uma grande potência, ela é uma piada internacional. Putz, imagina você é um ditador, você ouve isso na TV estatal russa. Putz. Então precisa agora haver algum tipo de... precisa oferecer algum tipo de saída. E alguns políticos ocidentais estão dizendo assim: vamos oferecer ao Putin alguma coisa, né, que possa... Vamos oferecer, sei lá, um pedaço de território, algum tipo... Só que aí os outros dizem: cara, esse cara tá falando... Cada semana ele ameaça o uso de armas nucleares. O que você quer oferecer para o cara? O cara não... Então, isso explica... É super complicado. Porque E o Zelensky, obviamente, está numa situação de tanta confiança assim, que o incentivo dele ceder é muito pequeno. Ele tem uma taxa de aprovação de 90%. Ele é o político mais popular do mundo hoje. Assim, uma pessoa... que, sei lá, uma recente pesquisa nos Estados Unidos botou o Zelensky em primeiro lugar, na frente de todos os políticos americanos. Claro, porque ele também... E aí, uma coisa interessante, o Zelensky, a gente pode discordar dele, da postura que ele tem, mas ele tem uma equipe de comunicação que é brilhante. Os vídeos no Twitter, tudo E o público-alvo não são os próprios ucranianos, a população ocidental, sobretudo. São de países que podem fornecer armamentos aos ucranianos. E ele conseguiu, por meio dessa comunicação, fazer com que a população americana pressione o Biden a fornecer armas aos ucranianos. Numa conversa recente, os americanos, as Forças Armadas americanas recomendaram não enviar helicópteros americanos aos ucranianos, por uma série de razões, de proteger a tecnologia americana e também uma preocupação de que russos podem derrubar helicópteros ou prender helicópteros americanos e ter acesso a esses armamentos. E a pressão do Congresso americano, que é uma representação da população americana, foi tão grande que o Biden teve que acabou decidindo entregar sim helicópteros americanos contra a recomendação das Forças Armadas americanas. Por quê? Porque os americanos também tem uma coisa aí um pouco simplista, adoram aí o cara que é um país pequeno, luta contra os russos. Ele soube explorar isso de uma forma total. Muito elegante, né? Então, isso... E esse cara agora vai dizer: não, vamos permitir que os russos fiquem com o leste do nosso país.
cara agora vai estar com uma demanda maximalista. Ele vai querer a retirada total, a humilhação total da Rússia, que claramente cometeu um erro fatal porque ela não conseguiu prever essa reação que as ucranianas iam ter, né?